Para quem não sabe, São Drogo é padroeiro dos feios. O Gerson está em festa hoje. Vejam, não só dos feios, mas também a gente vai ver a história dele, que bonita, mas também das grávidas, das crianças que nascem com deficiência e também daqueles que não podem engravidar. E nada seria mais apropriado do que verdadeiramente esse evangelho que termina dizendo que Jesus é o pão da vida e quem vem a ele não terá mais fome. São Drogo, ele nasceu então no século XII, 1105. Ele nasceu perto de Flandres, na França. Só que no seu nascimento a sua mãe faleceu. Ficaram então o pai e Drogo e mais 2 irmãos, uma irmã Celsa e um irmão Frederico. Esses 2 vão ser importantes na história. Depois que a mãe morre, a família do pai era muito rica e eles mudam de cidade e mudam para Seborg, que é onde vai ser o apostolado de Drogo. São Drogo, desde a infância, ele tem uma conexão profunda com a Eucaristia. E ele ia na missa e não entendia direito o que estava acontecendo, mas ele ficava admirado lá com a liturgia, com o ritual da missa e como havia uma reverência com a hóstia sagrada, mesmo ainda sem saber o que era. Até o dia da sua primeira comunhão, que ele tem esse encontro de fato com Jesus Eucarístico, que vai marcar a vida inteira dele. Quando ele se torna adolescente, o seu pai, ele falece, e ele se vê então em meio a uma briga de herança entre os irmãos. Esse Frederico, ele era muito ganancioso, e ele tinha o rótulo que Drogo era meio avoado. Drogo, logo depois que a mãe faleceu, ele se culpou muito, ele começou a achar que era culpa dele, a mãe ter falecido, porque foi no parto. Então ele se retirava muito e ficava rezando pela mãe, pedindo pela mãe, e ali ele gostou, mesmo tendo dinheiro, gostou da profissão de ser pastor. Como pastor, então, ele tinha tempo para rezar, para escrever, para pensar na vida e para fazer penitência. O seu irmão, que era ganancioso, olhava para Drogo e via ele como um avoado, como alguém que fica nas nuvens. Quando o pai morreu, então ele quer assumir toda a conta da família, todo o dinheiro da família. Porém, num processo que daí envolve também a irmã, eles dividem os bens em 3 partes. A irmã pega esse dinheiro e se casa. Daqui a pouco também a gente vai ver que ela se casa com uma pessoa que não foi boa. E o irmão fica querendo o dinheiro de Drogo. Só que Drogo está decidido a servir a Deus. E vai e entrega todo o dinheiro dele para os pobres. Isso trouxe uma revolta tremenda no irmão e começou a chamar ele de louco, de irresponsável, aquela coisa toda. Drogo então vai viver no meio dos pastores, se dedicar já a um serviço aos pobres e aos doentes ali, ainda jovem. Quando ele estava mocinho, a sua irmã, então, já casada, tenta arrumar um casamento para ele. Porém, o desejo dele era sempre ser padre, porém vai travar, não vai conseguir ser padre. No entanto, ele faz uma promessa de se guardar inteiramente a Deus e de viver a castidade. Quando ele se dedica a vida de castidade, toca no coração dele a questão da peregrinação, que era muito comum na Idade Média, a visita a lugares santos,
Essas visitas eram um meio de reparar, de fazer penitência e de também evangelizar. Durante a sua vida, até o momento que ele fica doente, que ele adquire a doença, ele vai fazer 20 e tantas visitas a Roma. Cada peregrinação era um momento de evangelização. Daqui a pouco também a gente vai ver que isso vai ser importante na sua vida. Certo dia, estava entardecendo e ele se encontra, ele vê à distância um comerciante que chamava Hugues. Esse comerciante, ele sofria já de uma enfermidade na sua face. Naquela época, a gente deve lembrar que havia praga, havia peste negra. E esse comerciante, que era muito ganancioso, muito materialista, ele tinha essa doença. Então ele só saía à noite, ele fechava lá o seu comércio, deixava seus filhos no comércio, e para voltar para casa, ele voltava só tarde da noite, para ninguém encontrar ele. Até um dia que um assaltante, o encara e quer maltratá-lo, quer matá-lo, enfim. E Drogo, que vivia no campo, e alguém que conhecia a Escritura, se inspirou muito no rei Davi. E Davi era pastor, e Davi, ele tinha a sua funda, o seu estilingue. E Drogo também desenvolveu essa habilidade com o estilingue. Então, quando esse ladrão foi até esse assaltante, ele, com uma pedrada, ele conseguiu matar o assaltante. Ele defendeu esse comerciante e matou o assaltante. E isso causou também, depois, daqui a pouco, uma grande pena no coração de Drogo, que acabou tirando a vida de alguém. Porém, esse que estava enfermo se torna meio que amigo de São Drogo. E ele sempre reclama da sua enfermidade, do que o seu rosto tinha se tornado. E Drogo o acalenta, Drogo o conforta, Drogo o evangeliza, tanto que o rapaz se converte. Esse homem que era doente pede o batismo e se converte. Daqui a pouco ele vai voltar na história. Ele decide então, por causa que tinha matado aquele rapaz, o ladrão, a pedrada, ele decide fazer a primeira peregrinação. Quando ele vai nessa primeira peregrinação, e depois que o padre falou, tem 20 e tantas, era aquele povão que ia junto, era de fato uma romaria. As pessoas que iam acompanhando a romaria com Drogo já percebiam multiplicação dos pães, aparecer água do nada, certos tipos de proteção, e já começou a se espalhar então uma fama de santidade daquele moço. As pessoas então começaram a se aproximar de Drogo. Numa dessas idas e vindas em peregrinação, ele percebe que no meio da turma havia um assaltante que entrava disfarçado no meio da romaria e durante a noite ia lá e roubava a turma. Roubava, e como era muita gente, continuava no grupo para roubar outro dia, assim foi. Só que Drogo percebe, só que em vez de denunciá-lo, vai conversar com ele. Por várias vezes fica conversando, chamando a atenção dele, e Drogo tinha de fato uma capacidade de convencimento muito forte, de forma que o rapaz ele balança. Quando chega em Roma, eles vão para a missa. Chegando em Roma, já vão para a missa, e o rapaz vê Drogo entrar em êxtase na hora da comunhão. Quando termina a missa, ele vai até Drogo e fala que precisa do batismo, precisa da comunhão. Drogo então começa a catequizá-lo, vai um longo processo de catequizá-lo, e esse ladrão vai se tornar um amigo dele nessas peregrinações, alguém que vai ajudar assim no abastecimento das peregrinações. Uma vez ele se apaixona por uma moça, ele conta para Drogo, só que ele tem vergonha do seu passado. Drogo então diz: olha, vamos rezar, se for vontade de Deus, vai ser.
Até que ele percebe também que a moça mostrou interesse e vai falar com a moça. Para a moça, ele pede para que a moça faça 3 dias dedicados a Nossa Senhora de oração para discernir isso, para discernir se era o rapaz. E para o rapaz ele pede para que, se ela aceitar, ele deve contar tudo, não pode esconder nada. Então tem que falar do passado dele, quem que ele era, e agora que ele está nesse processo de conversão. Esse casal depois vai aparecer depois de novo. A moça, ela se retira, ela reza esses 3 dias, e quando ela volta, ela fala assim: a Virgem Maria falou que eu só posso namorar com ele se você acompanhar, como diretor espiritual. Então daqui vem a primeira coisa de ser Drogo, ser padroeiro também dos casamentos. Ele era um acompanhador de casais, ele levava as pessoas e discernia, e por muitas vezes também ele desfez casamentos. Não é isso que Deus quer para você, esse casamento não vai dar certo, ou esse casamento é obra do inimigo, só é questão da carne e tal e coisa. Num dessas voltas da peregrinação, ele tem um sonho de que um monte de gente doente, deformada, começa a correr atrás dele. Quando ele acorda assustado, com medo, e ele percebe que foi uma fraqueza dele, porque no seu coração, logo depois do sonho, veio que era um sonho profético, que ia se realizar aquilo na vida dele. Então ele pede perdão a Deus por ter renegado, ter medo dessa missão, e promete à Virgem Maria que todas as pessoas doentes que passassem no seu caminho, ele ia fazer algo, nem que fosse pelo menos rezar por elas. Quando ele volta para uma dessas voltas à cidade natal, ele encontra a irmã desesperada, porque o marido tinha perdido toda a fortuna dela no jogo, e a irmã a família da irmã, junto com o marido, adquire uma enorme dívida. Drogo então vende o rebanho que ele tinha, daquilo que ele doou para os pobres, ele ficou com um rebanho, ele vende aquilo vende o seu rebanho e faz a doação aos pobres, e decide então trabalhar para pagar a dívida da irmã. Trabalha literalmente como um escravo para pagar a dívida da irmã. Um dia à noite ele encontra o Rugues, lembra? Aquele rapaz que tinha deficiência, que era o comerciante e tal coisa. E aquele rapaz, ele tinha pegado a peste, o que fez com que a sua deficiência aumentasse. E o rapaz estava profundamente irritado contra Deus. Ele chega então para Drogo e fala assim: olha só, o que eu ganhei de aceitar o seu Deus. Eu fui, pedi o batismo, pedi a primeira comunhão, pedi isso, pedi aquilo, comecei a rezar, e olha que o seu Deus me deu, blasfemando, e aquilo cortou o coração de Drogo. O rapaz estava revoltado e à beira do suicídio. Drogo mais uma vez faz uma catequese com ele, e quando eles se retiram ali para dormir, estavam num caminho também, né, fazendo um caminho. Quando cada um vai para o seu lado para dormir, ele fica rezando por esse amigo, pela conversão do amigo, e ele vê que há uma escuridão na alma desse amigo, uma escuridão capaz de levá-lo para o inferno. Drogo então reza assim: Senhor, cura esse meu amigo, cura a sua alma e a sua doença física, nem que para isso
eu tenha que carregar esse fardo. Quando acordam, o rapaz está curado, mas Drogo está com a doença. Ele substitui então, ele adquire essa enfermidade que deforma o seu rosto, como uma oferta que ele faz a Deus, como substituição pela salvação de seu amigo. Seu amigo sai contente, nem percebe Drogo, não vê Drogo, sai contente de falar para a família, e Drogo aproveita e foge. Nessas andanças de fugir, as pessoas começam a encontrar com ele e já começam a zombar, a ter medo, a apedrejá-lo, já começam o caminho literalmente do Calvário de Drogo por causa da sua feiura. Ele vai até a cidade depois e ele começa a ter, aonde ele chegava, as pessoas zombavam, diziam que ele estava com o demônio, que ele era um demônio, tal e coisa, e ali, numa dessas, nesses momentos de xingamento, em que ele quase foi linchado, aí ele decide colocar o saco na cabeça, para proteger as pessoas. Drogo começa a viver mais retirado ainda, mas uma coisa começa a apertar o seu coração: a falta da missa, a falta da Eucaristia. Ele então decide ir na igreja, e quando ele chega na igreja, ele, em respeito, tira o saco da cabeça. Hoje em dia a turma não tira nem boné, né? Tirou o saco da cabeça, e daí foi aquele alvoroço na igreja, e muita gente chamando ele de possesso, de diabo, xingando ele e tal. O padre percebeu a muvuca e foi lá ver. O padre de início não reconhece ele. Ele era frequentador de missa diária, mas quando com aquela deformação, não reconhece ele. Padre Charles. O padre então, depois de muita conversa e perceber que era Drogo, aí, e sabendo do amor que ele tinha à Eucaristia, já enquanto ele era curado, ele era limpo, ele pede para que Drogo, ele more na igreja e seja um tipo de sacristão. É interessante, gente, que é século XII, é na França. Lá no século XIX, vai aparecer um escritor chamado Victor Hugo, que vai saber dessa história e vai montar o seu romance em cima disso, que é o Corcunda de Notre Dame, que é também uma pessoa deformada que vive dentro da igreja. Só que esse livro, quando ele escreve, é um livro para criticar a igreja. Victor Hugo tem 3 grandes obras, né? Os Miseráveis, que critica a sociedade, o Corcunda de Notre Dame, que critica a igreja, e Os Trabalhadores do Mar, que critica a sociedade enquanto trabalho, né? Estava começando o marxismo, todas aquelas coisas. Enfim, essa história então do Corcunda de Notre Dame vem de São Drogo, é baseada na história de São Drogo. São Drogo começa a morar ali na igreja e ser um tipo de sacristão. A ideia do padre era fazer com que Drogo fosse sendo inserido aos poucos na comunidade. Então ele ficava escondido durante a missa, na hora da comunhão ele aparecia, só que causava. Quando uma vez ele foi fazer a feira para o padre, e quando ele estava voltando, ele encontrou com o sobrinho dele. Esse sobrinho também não o reconheceu e quis matar Drogo, e foi em cima de Drogo para matar Drogo, chamando ele de monstro, tal e coisa, até que Drogo então se revela, fala, ele não acredita, mas daí Drogo começa a contar da história, começa a falar da mãe, do tio, do pai dele e tal e coisa. Daí esse sobrinho conta que havia acontecido uma outra tragédia na família, que era o marido tinha matado a sua irmã, a mãe do rapaz. Esse rapaz, o cunhado de Drogo, estava preso por causa que tinha matado a mãe
Daqui a pouco também vai ter uma influência na história isso. Quando então ele voltava para a igreja, ficava cuidando da igreja, ele ficava sozinho lá. E o que ele fazia? Passava horas, noites em profunda adoração. Por várias vezes o padre pegou ele durante a noite, deitado em forma de cruz, adorando Jesus. Mas a turma ainda continuava a causar, não é? A reclamar da presença dele lá. Só que o padre então pega e fala assim: então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma torre do lado da igreja, e você vai morar nessa torre. Assim você fica lá quietinho, é sua casa, é o seu canto, e depois que acabar a missa eu vou e levo a comunhão para você. Então começou a se fazer a torre. Quando começa o projeto da torre, um casal que conhecia Drogo do tempo lá que ele tinha saúde, esse casal ele vai pedir pela sua filha que tinha acabado de morrer. Esse casal sabia da santidade de Drogo, já tinha feito várias romarias com Drogo e visto ele multiplicar pães, ele ressuscitar cavalo, ele ter feito vários milagres. Então esse casal vai lá, e mesmo com essa deformidade, eles sabiam que Drogo já era santo. Drogo faz então uma oração pela criança e a criança ressuscita. O padre vê essa cena. Aí a fama de Drogo se espalhou. Daqui a pouco começou a vir uma multidão na igreja para ver o santo feio. E as pessoas vinham e pediam, de modo especial, bênção às crianças. Como o padre falou, era uma época de peste, de praga, bênção dessas enfermidades. Vinham muitos casais também pedir a bênção dele, conselho dele, casais também com esterilidade, vinham até Drogo que dava a bênção e conseguiam a graça. Um dia, o seu irmão reaparece. E seu irmão, ele está já doido da vida, porque havia muita inveja e a questão da ganância. Seu irmão então faz um escândalo na missa, acusando Drogo de ser mentiroso, de ter gastado o dinheiro da família com prostituta, de ter combinado com os milagres, e fala que ele, Drogo, tinha feito um esquema com o cunhado para matar a irmã, para ficar com a herança. O rapaz tinha prestígio, a opinião pública sempre foi cega, sempre. Decidiram então que, já que a torre estava quase pronta, já que não dá para matar ele, então vamos prender ele na torre. Então ele foi sentenciado a ficar preso na torre. Fecharam com um tijolo aonde era a porta e deixaram só uma janelinha ali para passar a comida e depois para passar a Eucaristia. 40 anos, não é 40 dias, 40 anos ele ficou preso nessa torre. E a maior parte das pessoas começa a desprezá-lo. Ele só se alimentava porque o padre levava um prato de cevada, e chegou uma hora que o seu estômago não aguentava mais, que o alimento dele era só a Eucaristia. Ele viveu quase 30 anos somente de Eucaristia. Comungava de manhã e aquilo o guardava o dia todo, preso ali, sem ter contato com ninguém, sem ter luz do sol, sem ter nada, somente vivendo a Eucaristia. Aquele casal que ele tinha ajeitado para eles se casarem, lembra aquele casal que o rapaz era um assaltante? Eles têm uma filha e a filha tem deformidade também, e eles levam até Drogo ali na celinha ali, preso. Drogo não queria receber ninguém, as pessoas queriam ir atrás dele, algumas pessoas ainda iam atrás dele para ele rezar. Chega uma hora, gente, na vida de São Drogo, que
que ele quer se esconder, não por causa da feiura, mas por causa que ele disse que o coração dele estava sendo tomado de orgulho, diante de tanto milagre que ele fazia, quando ele estava ainda livre. Ele se esconde uma segunda vez, então, antes dessa prisão, não por causa que era feio, mas por causa do orgulho, para fugir do orgulho, de tanto milagre que estava acontecendo, e a turma ficava chamando ele de santo, de santo, de santo, e ele vazando. Então, quando ele vai preso ali, ele decide viver aquilo em reparação aos penitentes, e de modo especial para o seu irmão, que ele viu que o seu irmão mente e falou tanto aquele dia, por causa que ele não tinha rezado pelo irmão. Ele percebeu que ele nunca tinha rezado pelo irmão. Quando ele é acusado, quando ele foi acusado daquele monte de coisa lá que o padre falou, ele lembrou de Jesus, de uma imagem de Jesus, de uma pintura de Jesus que chama Etiomo. Etiomo é quando Jesus é flagelado, colocam uma coroa de espinhos nele, colocam um manto nele, e ele vem até Pilatos. Quando ele chega até Pilatos, Pilatos vai apresentar ele para a multidão. Pilatos diz isso: Etiomo, eis o homem. E aí começa um monte de acusação a Jesus, e Jesus fica quieto. No momento dessa acusação, então, ele se cala, vai preso. Depois de tanto tempo, aparece então esse casal de volta com essa menininha, que ele reza sobre a menininha, ela é curada. Aí de novo começa a chover gente ali para pedir bênção a São Drogo. Até um dia que pegou fogo a igreja, e pegou fogo a torre, e acabou com tudo a igreja, acabou com a torre, menos em São Drogo, que não fez nada nele, saiu ileso desse incêndio. Bom, aí já não tinha mais jeito, aí a fama de Drogo já tinha corrido para tudo quanto é lado. O irmão, de novo, volta cheio de raiva, de ciúme, de raiva, né? Só que quando ele vê Drogo, depois de 30, 40 anos, aí o coração dele amolece, de ver o que Drogo virou, que já era feio, já era, né? Com tanto tempo longe do povo, longe do sol, sem comer direito, ele virou um trapo. Mas ao mesmo tempo, as pessoas percebiam nele uma coisa diferente, que apesar da contradição, fazia com que Drogo fosse belo. E havia, no momento em que ele comungava, ele exalava um odor suave. Então, quando o irmão chegou, ele chegou para acusar Drogo de novo, para inventar um monte de coisa em cima de Drogo. Mas quando ele viu e percebeu a santidade do irmão, ele caiu de joelhos e pediu perdão ao irmão. Ele foi então e pediu para o padre para ele reparar o seu dano e falar publicamente que ele tinha mentido. As pessoas queriam matar o irmão, e Drogo toma a frente disso e não deixa que matem o irmão dele. Se eu perdoei, se eu que fui o mais caluniado perdoei, vocês têm que perdoar também. Volta então uma multidão a frequentar a igreja logo é reconstruída, com tanto de oferta que vai entrando, tanto de milagre que vai entrando, e as pessoas ficavam em êxtase, assim, de beleza, de ver Drogo comungando. Diz que quando ele comungava, não é que o rosto dele virava bonito, ele na feiura transmitia a beleza de Cristo. Depois, aos 70 e poucos anos, um dia o padre foi levar as orações, esses papeizinhos que nem a gente tem aqui, esses papeizinhos de pedido de oração. Toda noite o Drogo pegava e rezava aquelas intenções. O padre foi levar essas intenções para ele, e aí achou ele morto. Quando a família soube, aliás, a cidade soube, houve uma comoção, um arrependimento, e no seu velório aconteceu também vários milagres. Passado a Ezequias,
a família veio para enterrar o corpo, e na hora que foi carregar o seu corpo, eles não aguentavam o peso, não conseguia sair, tirar Drogo daquele lugar, daquela torre. O padre percebeu então que era um sinal de Deus, que era para o Drogo ser enterrado ali na torre, e é ali que ficou o seu corpo. E as pessoas dizem que quando ele morre, então exala esse perfume, e de novo, no meio daquela deformação toda, as pessoas se emocionavam com aquilo que era belo em São Drogo, aquilo que Cristo, mesmo depois de morto, manifestava em beleza em São Drogo. Esses dias, não é? Dia de São Charbel, quando morre, o corpo dele brilha durante 15 dias. 15 dias seu corpo fica luminoso. São Drogo, então, ele é padroeiro, pode ser um dos padroeiros da Eucaristia, é o padroeiro das pessoas com deficiência na face, do encontro de pessoas, né? Está encaiado aí, ó, pede para São Drogo e dá um droguinho para você. Das crianças com deficiência, dos casais que estão impossibilitados de terem filhos. E São Drogo é um grande exemplo daquilo que deve ser o uso correto do nosso corpo. Numa das cartas de São Drogo que ele tem, ele faz uma meditação sobre a questão da beleza e da feiura. E por que Deus permite a feiura? Porque veja, diferente do que o mundo moderno diz, existe beleza sim objetiva, gente. A beleza não é algo criado, transformado. É só ler São Tomás e você vai ver, não é? Por exemplo, uma das características da beleza tem que ser luminosidade. Se a coisa é escura, se você não vê, está tudo escuro aqui, você não vê beleza. Tem que ter luz para você ver o que tem. Uma outra característica é a integridade. Se falta algo, por exemplo, se uma criança derruba um vaso da sua mãe, lá, uma bailarina da sua mãe, quebra o bracinho, a criança já vai pegar aquele bracinho lá e já vai querer colocar ali, porque ela sabe que uma das características da beleza é a integridade. Então, diferente do que o mundo pensa, a beleza é sim objetiva. O demônio, ele quer distorcer a questão da beleza, porque ele é feio. Ele era o anjo da beleza. Quando ele fala não a Deus, é a ausência de beleza. Ele se torna o horrível. Um dos sofrimentos do inferno é ver o demônio, é ver o que ele virou. De forma que nós temos fome da beleza. Ninguém quer viajar para um lugar feio. Quando você vai viajar, você pesquisa para ver um lugar que seja bonito, que seja legal para você ir ver. Mas quando você vai viajar, se você fica ali um tempo vendo a beleza, aquela coisa, vamos supor que você vai numa montanha, aí você fica 2 anos, 3 anos ali vendo a montanha, passa um tempo, você já se acostuma e daqui a pouco você quer ver outra coisa, quer ver assim, e assim vai, porque você tem fome da beleza. Por mais fraco de feição que seja uma pessoa, ninguém casa com outra se não vê beleza nela. Algum tipo de beleza, nem que só ela viu, né? Mas ninguém casa com outro se não vê beleza. Só que aí entra, a beleza não está simplesmente na forma. A forma é sim uma questão importante, mas não está simplesmente na forma, mas está na graça. Você pode pegar, quer ver um exemplo? Se você olhar e lembrar, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, diante dessas modelos, supermodelos que tem por aí, você olha para ela e fala assim, é uma veinha enrugadinha, corcundinha, não era? Mas todo mundo não dava vontade de abraçar aquela veinha, de beijar aquelas veinhas? Não tem umas veinhas na igreja de cabelo roxinho, assim, que você fala assim, meu, que daorinha essa veinha, assim? E diante de pessoas que às vezes são belas fisicamente, mas que, né,
Eu lembro, conto sempre, né, que uma vez lá na Cristo Rei, na hora do atendimento, aquela filona, daqui a pouco veio uma moçona, assim, ó, bonita, assim, ó. Falei, será que é para falar comigo? Será? Sabe aquelas moças que passam assim, a padaria fecha porque já ganhou o dia? Falei, não é comigo não, esse aí, acho. Bonitona mesmo. Mas quando abriu a boca, eu falei, Jesus do céu, como esse marido aguenta? Você via que estava podre por dentro, que estava doente por dentro. Ninguém aguenta, gente. Você já reparou que às vezes tem umas moças bonitonas aí namorando com uns caras fracos de feição de tudo, né? Você fala assim, o que essa moça viu nesse cabra aí, ó? Graça, né? Viu graça. Assim, Drogo, então, ele escreve dizendo assim, sobre a feiura, sobre a beleza, e sobre o quanto também é importante que as pessoas belas tenham responsabilidade diante da sua beleza, porque ele vai dizer que a beleza pode causar, pode ser um caminho para a glória de Deus. Se teve o santo da feiura, também teve os santos da beleza, São Bernardo que era bonitão, Santa Beatriz de Portugal que era bonitona, Santa Isabel era bonitona, mas também pode ser um caminho de perdição. A beleza abre portas para o céu e para o inferno, de modo que a grande beleza que a gente deve buscar é essa beleza que Drogo buscou. A gente brinca tudo falando, né, dessas coisas, mas no fundo, o bonitão de toda essa história era Drogo. Que a gente tenha a coragem de amar a Jesus Eucarístico como Drogo amou. Canto das oferendas.